Magna Santana, 6h48. Exclusiva. 6h48, Narciso Machado e ouvintes, aqui ao lado do ex-governador Jackson Barreto. E Jackson Barreto vai conversar conosco sobre algumas declarações feitas pela delegada e secretária da Mulher, Daniele Garcia, ontem, aí nos estúdios em entrevista a você, Narciso, onde ela avaliou toda a decisão da Justiça sobre a Operação Torre de Babel, que ela estava à frente, ou seja, inocentando, né, todas as pessoas que foram acusadas, né, indiciadas na época naquela operação. E o nome do ex-governador foi citado em entrevista e ele agora tem aqui o espaço para poder responder. A Daniele citou várias coisas, entre elas a questão da exoneração, o fato de que Jackson finge que não a vê quando encontra em locais públicos, o fato de que o relacionamento não é dos melhores, talvez tinha algum tipo de interferência na questão da operação, enfim, né? E a Daniele até fez algumas recomendações, disse que as postagens de Jackson Barreto em rede social taxou de ridículas e deu um desconto pela idade do ex-governador, e recomendou que ele vá curtir, viajar, descansar, namorar. E aí, ex-governador Jackson Barreto, obrigada por nos receber aqui em sua residência. O que dizer dessas declarações? Bom dia. Bom dia, Magna. Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso. As recomendações da delegada eu deixo de lado. Eu sou um cidadão muito feliz, aos 80 anos de idade, muito feliz. Ainda ontem estava na academia, fazendo academia, não é? De bem com a vida, satisfeito também com o nosso governador Fábio Itidier, está procurando, tem feito um trabalho muito grande, muito bom para o nosso estado, principalmente na área da saúde. Mas eu quero dizer à delegada Daniela de que, na verdade, ela pegou uma nota minha nas redes sociais em função do processo Torre de Babel. Eu quero deixar bem claro que eu não estou envolvido no processo. O processo não tem nada a ver com o Estado, na época eu era governador, ainda não sei, né? Já era governador, porque eu assumi quando o Deda faleceu, onde Deda faleceu, eu assumi em 2013, e aí o processo foi de 2017, eu já era governador do Estado. E eu não tenho nada a ver com o processo se passou lá na prefeitura, na Insub, não foi no governo do Estado, mas é evidente que havia aquela motivação sempre, né, da doutora Daniela de querer envolver pessoas do Estado. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho da minha vida pública, de ter sido um governador honesto, dedicado, que apliquei bem os recursos os recursos que o nosso DEDA conseguiu na época com o empréstimo Proinvest, internacional. E eu fiquei muito feliz por tudo que eu realizei no Estado. Vivi um momento difícil no governo do Estado, mas consegui superar e deixei o Estado muito bem e estou muito feliz. Agora, não pode a pessoa que tem a função pública mentir. Por exemplo, eu não demiti a delegada Daniela. E ela faz questão de dizer que eu demiti. Eu demiti o delegado-geral, o senador Alessandro. E na época também o secretário de Segurança, porque ele disse que sem Alessandro não continuava. Eu digo, então, o senhor vai sair também. Um cidadão de bem, que é João Batista, que foi meu secretário de Segurança. E o doutor João Eloy veio em seguida, Mendonça Prata também foi secretário. Mas naquele exato momento, a delegada Daniele, ela tinha a função na Deltap e trabalhava numa salazinha na Secretaria da Fazenda, com uma função específica
de cobrança dos sonegadores de imposto e tal. Eu dei visibilidade à Daniela. Foi eu, Jackson Barreto, que instalei a Deltap numa delegacia na Avenida Barão de Maruim, na Praça Bandeira, esquina com a Avenida Hermes Fontes, com todos os equipamentos, tecnologia moderna para ela poder trabalhar. Fui eu quem nomeei. E ela, inclusive, na época, questionou o cargo em comissão pelo valor do salário, e eu procurei dar ela um cargo em comissão acima dos demais delegados. Ela tinha um salário melhor. Mas, quando eu demiti Alessandro, eu disse, eu não vou demitir Daniela, porque ela está preparando um projeto político com a Deltap. E vai aproveitar essa história da Torre de Babel para depois se lançar na política. Mas não deu outra. Ela preparou tudo, e ela entrevista todo dia, ela de um lado, o ex-marido do outro e tal. Era um problema seríssimo naquela época. Então, o que aconteceu com esse processo? Esse processo, ela tentou desmoralizar um homem, não é, da estirpe, da dignidade de Mendonça Prado, né? Ela agrediu a família de Mendonça. Rosenice, a doutora Rosenice, advogada da Insub, essa mulher merece todo o respeito nosso pelo seu trabalho, pela sua história no AB. Todo mundo conhece Rosenice Machado. Prejudicar, perseguir os próprios servidores da Insub, não é? E as suas famílias. Não é? E logo depois, o que aconteceu? Ela foi candidata. Ninguém está esquecido, doutora Daniela, que a senhora saiu daqui de Sergipe depois que a senhora foi demitida, não é? Lá na frente, o delegado Alessandro foi demitido, a senhora foi bem lá na frente, foi demitida. Na época, o secretário de Segurança disse, eu não vou trabalhar com essa senhora, porque ela, na verdade, tem os objetivos. E eu fui informado, inclusive, que um dos delegados que estavam envolvidos nessa Torre de Babel, também ele depois abandonou o trabalho, porque sentiu que o que Daniela queria era só aparecer politicamente. Não era função só de delegada para apurar, né, possíveis desvios de recursos públicos. Né, e ela fazia aquele carnaval imenso. O que eu quero dizer, doutora Daniele, que tudo que ela pediu para eu fazer, eu já fiz na minha vida. Brinquei, trabalhei, fui um grande homem público, namorei, fiz tudo o que devia fazer. E estou em paz. Sou um homem realizado, doutora Daniela. Eu fui vereador em Aracaju. A primeira eleição mais votada, a segunda eleição de vereador, a maior votação da história de Aracaju, percentualmente 23 mil votos para vereador. Já fui deputado estadual, fui deputado federal, 4 mandatos. Uma eleição de 100 mil votos, Jackson Barreto, mais votado em Aracaju. Fui vice-governador do Estado, fui governador do Estado e tenho a honra e a dignidade de dizer, de mãos limpas, graças a Deus. Agora, doutora Daniela, a senhora não conseguiu até hoje um mandato. Sabe por quê? Porque o povo compreendeu que a senhora saiu da sua função com o objetivo exclusivamente de ocupar espaço na política, mas o povo não lhe deu esse espaço, mas deu a Jackson Barreto. Então, nos meus 80 anos, eu não tenho do que reclamar do povo de Sergipe, não tenho o que reclamar. O que eu gostaria de deixar bem claro é que aquela nota que eu coloquei nas redes sociais, eu mantenho ela na integralidade. Você não retira nada do que diz. Não retiro nada. Estou com a consciência muito tranquila. Olha, Magna e Narciso, vocês se lembram que quando o Sérgio Moro foi para ser ministro da Justiça, aqui em Sergipe tinha uma delegada da Polícia Federal, a superintendente, a doutora Érica, ela levou a Daniela para Brasília, para trabalhar no gabinete de Moro. Então a Daniela, ela olhava, sempre olhou
para Moro, assim que o Moro ia salvar o Brasil. Depois é que o povo descobriu a farsa de Sérgio Moro, que estava preparando também uma candidatura na vida pública e não deu outra. Queria ser presidente da República, depois terminou sendo senador pelo estado do Paraná, mas queria a vida pública. Mas para entrar na vida pública tem que passar por cima das pessoas, desonrar, desmoralizar, humilhar, e deixar as pessoas numa situação que aconteceu em Santa Catarina. A doutora Érica era delegada da Polícia Federal, superintendente em Santa Catarina. Foi aquele episódio onde ela fez acusações ao reitor da Universidade de Santa Catarina, o rapaz humilhado, desonrado, professor da universidade. Então, depois foi absolvido, mas depois que foi absolvido, a sua honra já foi enxovalhada, já foi desmoralizada na opinião pública. E o rapaz chegou a um processo tal que se jogou do 3º andar de um shopping lá em Santa Catarina e suicidou-se porque não tinha mais condições de enfrentar a sociedade, de olhar os seus filhos, de olhar sua família, porque tinha sido muito humilhado e desonrado. Então, tem que ter cuidado com as pessoas, com a vida pública. Não é possível logo você querer fazer um carnaval e querer aparecer sob todas as formas para enxovalhar a honra alheia e depois foi absolvido. Então, todo aquele processo que a Daniela comandou, tanto o Ministério Público pediu absolvição, como a juíza deu absolvição de todos. Ninguém foi condenado nesse processo. O que aconteceu? Porque o juiz não julgou bem, entre a posição da doutora Daniela, o Ministério Público e a Justiça, eu fico com o Ministério Público e a Justiça, que absolveu todo o pessoal. E ela fez, na verdade, um carnaval. Depois de todo esse processo, ela começou a entrar na vida pública. Depois que tudo isso aconteceu dessa Torre de Babel, é que ela buscou o caminho da vida pública. Ou seja, ela queria aparecer a todo custo, mesmo que para isso tivesse que desonrar e humilhar as pessoas. Mendonça Prado, meus parabéns. Sempre acreditei em você. Temos divergências ideológicas, mas você é um homem honrado, um cidadão de bem. Os funcionários da Insub e a nossa querida advogada da Insub, não é? Que é uma pessoa que eu quero muito bem. Então, a questão é essa. A questão é essa. Você não pode querer subir a qualquer preço. E a senhora, doutora Danelli, continue lutando. Eu não sou contra a participação da mulher na política, tanto que eu fui uma das pessoas que mais estimulei a doutora Catarina a ser candidata a vice-prefeita na chapa de Edivaldo Nogueira, porque veio da doutora Catarina competência, decência, e ela não precisou pisar em ninguém para ocupar o espaço que ela está ocupando hoje, e eu faço votos a Deus que ela continue com a sua vida pública. Ela sabe que eu fui um dos maiores estimuladores da vida pública, pela competência, pelo trabalho, pela seriedade e, acima de tudo, pela leveza de toda Catarina. Agora, Jackson, a própria delegada dele ontem, na entrevista, ela citou, ela disse que todos os indícios, todos os documentos, tudo isso não foi nada inventado. E, enfim, agora é uma questão aí de interpretação, no caso, por parte no final do próprio judiciário e, enfim, depois disso. Então, ela criou o que ela investigou, ela e os agentes dela? Magna, você veja uma coisa, eu não estou aqui para apreciar os detalhes do processo, porque o que eu sei do processo, eu não conheço as entrelinhas do processo, não é? Até porque não me dizia a respeito de forma direta, não estavam envolvidos nem pessoa assim, da minha relação de família e nem o pessoal do governo, porque foi um processo que aconteceu lá na Insub, na época na prefeitura, tá certo? O prefeito era Edivaldo Nogueira, um prefeito honrado que Sergipe inteiro conhece, que Aracaju conhece e tal. Então, eu, na verdade, fico entre a doutora Daniela e o seu carnaval eleitoral,
eu prefiro ficar com a Justiça e o Ministério Público. A informação que eu tenho é que o Ministério Público pediu absolvição. E a juíza julgou e absolveu todo mundo. Então, a conversa da doutora Daniela vai sustentar, porque ela disse ontem, mas eu vinha ser candidata 3 anos depois. Sim, isso mesmo, doutora Daniela. A senhora preparou tudo para depois vir como a salvadora, não é? Para vir para cá como o lá do Paraná, o Sérgio Moro, a senhora queria ser uma Sérgio Moro aqui em Sergipe, que prendeu, que arrebentou, e os corruptos, os ladrões, e salvou a pátria. E as pessoas não estão sabendo em casa, né, das verdadeiras intenções. Logo depois, doutor Daniel, uma eleição, pau, perdeu. Depois outra eleição, doutora Daniela, pau, perdeu. Depois outra eleição, doutora Daniela, pau, perdeu. Eu, doutora Daniela, estou muito feliz e muito realizado. Espero que a senhora possa ter pelo menos a metade da minha vida pública com a votação e os cargos que eu ocupei pelo voto democrático, mesmo sendo um combatente contra a ditadura, não é? Perseguido político, para dizer que foi perseguida. Eu tinha que botar segurança para andar. Tudo isso. 1 minuto. Tudo isso era para enfeitar o bolo, para melhorar o know-how para a campanha eleitoral, tá certo? Ela ocupa uma função no governo de Fábio. O governador Fábio é um homem de bem, está fazendo um bom governo, mas eu não podia deixar porque eu fui muito agredido injustamente. E terminou essa entrevista, Magna. Narciso quer lhe fazer um questionamento, tá? Ele quer participar também. Vamos dar aqui uma melhor condição para que também, por causa do sinal, para ele poder falar. Inclusive, a própria Daniele disse que a população não sente falta de você enquanto governador, pelos atrasos de salários, parcelamentos, enfim, eu gostaria que você pudesse comentar. Mas, pois não, Narciso, veja como que a gente consegue agora. Muito bem. Jackson, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite e a recepção magna aí em sua residência. Você disse num trecho da entrevista que sentia o desejo de Daniela Garcia de ir para a política e já previa que ela faria uso, portanto, das investigações para entrar na política. E por que, então, deixou que isso acontecesse, se você sentia um pouco isso? Como é? Deixei o quê? Por que deixou isso acontecer? Se você já se pressentia que ela tinha essas intenções, né, de entrar na vida pública? Porque você sabe, quem estuda direito, e eu ainda me lembro de algumas aulas, né, de direito penal, com o professor Alencar, que todo crime tem a sua preparação, o chamado intercrimes, né? A fase que antecede ao crime, a fase preparatória. Então, na verdade, ela preparou o intercrimes, a fase que antecede ao crime. Ela preparou, ela fez Torre de Babel, ela fez Carnaval, ela pegou os vereadores de Aracaju que estão hoje a indenizar-se. Tudo isso era uma forma, ela copiava o modelo Sérgio Moro. Só que lá no Paraná, o modelo Sérgio Moro, a justiça depois provou que Sérgio Moro era um farsante. O povo elegeu, a democracia permite tudo e a gente tem que respeitar o voto popular. Só que aqui em Sergipe não deu certo. A Sérgio Moro de Sergipe fez todo esse carnaval para entrar na vida pública e não conseguiu até hoje um mandato. Eu dou de presente à doutora Daniela todos os mandatos que eu tive na vida pública, a honra e glória de ter sido sempre um político muito bem votado, muito bem avaliado. Estou em paz, muito tranquilo hoje como ex-governador do Estado. E tem mais, passei dificuldades, doutora Daniela, no governo. Você sabe que eu recebi um governo com muitas dificuldades financeiras e vivi uma época de crise da economia do país que teve repercussões em Sergipe. Mas isso são águas passadas. O fundamental
é que eu saí do governo, minhas contas todas foram aprovadas, e o meu governo, graças a Deus, não está sendo analisado nas mesas de bar, na barbearia, no restaurante, nas relações de família, porque eu fiz um governo honrado, limpo, decente e honesto para o povo sergipano. Magna, ainda sobre as falas de Daniela Garcia, a afirmação dela de que Jackson foi convidado para um churrasco para comemorar a inocência dos réus da Operação Torre de Babel. Como é que ele analisa essa provocação que a delegada fez? Eu não perco tempo com essas bobagens, né? Daniela ficou assim encurralada no mato sem cachorro, como se diz na gíria, né? Ela ficou, meu Deus, como é que eu vou justificar agora de que não tinha nada e eu fiz aquele carnaval todo para poder depois lançar minha candidatura. Inclusive, inveja que ela tem das colegas, né, as outras mulheres que conseguiram abrir espaço. Essa festa nunca aconteceu, eu não tenho conhecimento dela, não participei de festa nenhuma para comemorar a absolvição. Isso é mais uma invenção dela. Ela cria isso para sensibilizar a opinião pública. Eu conheço muito bem a doutora Daniela, tá certo? Porque convivi com ela. O ditado popular diz que quer conhecer a pessoa, viaje ou conviva. Nós convivemos. Quem nomeou Daniela no Estado fui eu. Quem deu a oportunidade à doutora Daniela na vida pública fui eu. Nomeando, fui eu que nomeei para Deus. Mas não exonerou. Não exonerei. Pode pegar o decreto da demissão de Alessandro e a demissão de João Batista, que era o secretário, e veja o decreto de quando Daniela foi demitida. Ela não foi demitida, ela não pediu demissão em solidariedade a Alessandro e ficou no cargo bonzinho dela até quando ela quis. Procurem ver a data do decreto da demissão de Alessandro e veja a data da demissão de Daniela, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Ela faz essa afirmação também para se parecer, coitadinha, foi tão perseguida e tal. Tudo mentira, tudo encenação, coisa de artista, coisa tipo Sérgio Moro, de um processo que aconteceu no Paraná, que não deu em nada, que a justiça anulou tudo. Muito bem. Narciso. Sobre esse assunto, Daniela e Magna, tem mais alguma pergunta? Bom, como o Jackson e a própria Daniela ontem em entrevista deu algumas recomendações, fez algumas recomendações a Jackson de descansar, viajar, curtir, enfim. Qual a recomendação de Jackson Barreto a Daniela Garcia? Aprenda a fazer política com mais humildade. Seja mais simples. Seja verdadeira. Não faça encenação. Ou você é delegada, ou você é artista de TV ou do teatro. Agora, não prepare as coisas, porque a população ela tem sensibilidade para perceber tudo. Eu quero aproveitar essa entrevista, que eu não estava preparado, para dedicar essa entrevista a Mendonça Prado, a doutora Rosenice e a dona Maria Mendonça, a mãe de Mendonça Prado. Porque eu sei o que foi que a minha mãe passou quando eu recebi tantas acusações na minha vida e depois provamos que não existia nada, que eram apenas pedras que colocavam no meu caminho para impedir que eu crescesse na vida pública, porque eu era filho de uma professora e de um bodegueiro da Rua de Estância e ocupei os cargos todos do Estado sem fazer encenação, sem querer ser artista de rádio, de televisão, tá certo? Então, o conselho que eu dou à doutora Daniela é humildade. Seja verdadeira. Quem sabe a senhora, olhando a minha vida pregressa, da minha vida pública, a senhora não vai aprender alguma coisa. O mandato de vereador com 23 mil votos. O vereador mais votado em 72. O deputado estadual mais votado da capital. O deputado federal saindo da ditadura do julgamento na auditoria militar da Bahia em agosto de 78, chegando em Aracaju, pela força do meu nome, dos meus amigos, deputado federal. Rodei esse Brasil todo, ajudando a coordenar a campanha das diretas, visitando presídios e dando a minha contribuição pela redemocratização do Brasil. É a minha história de vida.
O meu nome, doutora Daniela, já está na história de Sergipe. A senhora agora procure construir o seu. Quem sabe a senhora não vai arranjar uma participação na história, pelo menos uma citação num livro sobre a história de Sergipe. Procure ver a minha trajetória. Ainda está em tempo da senhora recuperar e buscar um mandato de vereadora, de deputada estadual, de deputada federal, de vice-governadora, de governador do estado em primeiro turno, quando ninguém imaginava que o cidadão Jackson Barreto, que andou numa bicicleta em Aracaju, estafeta do Correio, carteira do Correio, não é? Empregado das lojas Oliveira no mercado, chegasse onde cheguei. Sou um homem feliz e realizado. Agradeço muito a minha família, aos meus amigos e a minha saudosa mãe, professora Neucice. Então, dona Maria Mendonça, essa entrevista é uma homenagem à senhora, que a senhora criou seu filho honrado. E a minha solidariedade por tudo que a senhora passou, por todas as injúrias. E a você, Mendonça Prado, que temos divergência ideológica, mas você é um homem de bem, você é um homem honrado. E a doutora Rosenice, em nome de todos os demais servidores da Insustes. Magna, para a gente poder encerrar, sim, Magna, porque já estamos com o tempo do intervalo estourado, o governador já está aqui nos aguardando, eu queria trazer um outro assunto, que é o seguinte. O Noblar, jornalista, postou a seguinte matéria: Bolsonaro só tem como escapar à prisão se fugir ou pedir asilo. Jackson foi lá e comentou: ou ir para o inferno. O que é que Jackson quis dizer, hein, Magna? Essa sua declaração realmente chamou atenção em relação à situação de Bolsonaro, de ir até para o inferno, que é a única saída seria o caminho para ele. Sim, eu acho que quando eu falo inferno, é aquilo que eu aprendi. Não é? Porque uma pessoa que faz tanta maldade. Quando eu me lembro daquele episódio da Covid, 700.000 pessoas que morreram porque não tinham vacina para a Covid, e ele imitando as pessoas naquele momento de tanta dor. Aquilo é coisa de Satanás, não pode ser de uma pessoa que tenha a mente perfeita e o coração perfeito. Então, mais que não desejo nenhum mal a ele. O problema da facada que ele teve, a recuperação, Deus tome conta, ele não tem nada a ver. Eu quero ele bonzinho, para ele ir para a cadeia pagar pelos crimes que ele cometeu contra o nosso povo e contra o nosso país. E nesse momento, eu até peço desculpas e perdão, porque a gente está falando de tanta coisa e não se lembra de uma coisa que nesse momento dói o coração de todos nós, que somos cristãos católicos, que é a morte do Papa Paulo VI. O Papa do povo, o Papa dos povos. Papa Francisco. Papa Francisco, eu falei. Paulo VI. Paulo VI. Sabe o que é Paulo VI? Porque Paulo VI, com João 23, eles dois começaram a implementar a doutrina social da igreja. Eu sempre acompanhei o episódio de João 23, quando ele entrou em 58, depois Paulo VI, e agora o nosso Papa Francisco, que foi o Papa da inclusão social, o Papa dos pobres. Eu fico assim, às vezes, admirando muito a trajetória desse homem. Magna. Eu tenho certeza que esse homem vai para o céu. Obrigada, Jackson, por nos receber aqui. Magna, meu abraço para você, viu? Eu já não estou mais atuando na vida pública, mas acompanhando as coisas do meu estado. E mando aqui um abraço para o governador. Ele, desculpe, eu estou aqui comentando coisas que envolvem... Você faz parte do conselho de ex-governadores. O conselho dos ex-governadores, e me sinto honrado. Fábio tem sido um diplomata, uma pessoa atenciosa, e eu só desejo sucesso para o governo dele, porque o sucesso do governo dele é a felicidade do povo daqui de Sergipe. Com certeza. Mais uma vez, obrigada pelo espaço, está sempre aberto, estou sempre aqui. Pode continuar invadindo minha casa pelas madrugadas. Tenho muita história para contar. Muita história para contar. Com você, Narciso. Ok, Magna Santana, já está repercutindo bastante nas redes sociais essa entrevista de Jackson Barreto.